Capítulo 34, segundo Crônicas, subtítulo: Josias elimina a idolatria. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Pois, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi, e, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de função. Os altares dos Baalins foram destruídos na presença dele, e ele destruiu os altares de incenso que estavam acima deles. Quebrou e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e de função, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém, nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. Destruiu os altares, reduzindo a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas, e demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Subtítulo: Josias reforma o templo e o livro da lei é achado. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o palácio, enviou Safã, filho de Azalias, Maazéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para reformarem o templo do Senhor seu Deus. Eles foram a Hilquias, o sumo sacerdote, e entregaram a prata que se tinha trazido ao templo de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles a entregaram nas mãos dos oficiais, superintendentes do templo do Senhor. Estes a deram aos que faziam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor para consertarem e reformarem o templo. Deram-na aos carpinteiros e aos construtores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e vigas das construções que os reis de Judá tinham destruído. Os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Eles eram responsáveis pelos carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer tipo de serviço. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, o sacerdote Hilquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Hilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: Teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã falou ainda ao rei: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei ordenou o seguinte: a Hilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Azaias, servo do rei: Ide, consultai o Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Subtítulo:
A profetisa Hulda prediz a ruína de Jerusalém. Então Hilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, o encarregado do guarda-roupa. Ela morava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Mas direis isso ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouviste, porque te sensibilizaste e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eu te ajuntarei a teus pais, e serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles voltaram com essa resposta ao rei. Subtítulo: O rei Josias e o povo fazem uma aliança com o Senhor. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo do Senhor, com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem o Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Capítulo 35, segundo Crônicas. Subtítulo: A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. O cordeiro da Páscoa foi sacrificado no 14º dia do primeiro mês. Ele estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os incentivou a servirem no templo do Senhor. E disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Colocai a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora serve ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Ficai no lugar santo segundo as divisões das famílias de vossos parentes, os filhos do povo, e haja uma parte de uma família levítica para cada divisão. Também sacrificai a Páscoa, e santificai-vos e preparai-a para vossos parentes, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Josias deu ao povo, a todos que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho na quantidade de 30.000, todos para os sacrifícios da Páscoa, e 3.000 novilhos de propriedade pessoal do rei. Seus chefes também fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas.
Hilquias, Zacarias e Jeiel, chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Conanias e Semaias e Netanel, seu irmão, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas em seus turnos, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, e estes tiravam o couro. Eles separaram o sacrifício para os distribuírem ao povo, segundo as divisões das famílias, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os novilhos. Assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo a norma, e cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos, e rapidamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, descendentes de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os sacrifícios e a gordura. Por isso, os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, descendentes de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Os porteiros também estavam em cada porta. Não precisaram afastar-se do seu serviço, porque seus parentes, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer sacrifícios sobre o altar do Senhor, conforme a determinação do rei Josias. Os israelitas que estavam ali celebraram a Páscoa naquela ocasião e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a essa desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou esta Páscoa. Subtítulo: Josias é morto na batalha em Megido. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao Eufrates. Então Josias foi combatê-lo, mas Neco mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não estou te atacando hoje, e sim o reino contra o qual estou em guerra. Deus mandou que me apressasse. Não te oponhas a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Entretanto, Josias não quis voltar atrás, mas disfarçou-se para lutar contra ele e, não querendo dar atenção às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, o atacou no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e, pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém choraram por Josias. Jeremias também fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falam de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. Elas estão escritas nas Lamentações. Os demais atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36, segundo Crônicas, subtítulo:
o reinado de Jeoacás e sua prisão no Egito. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco prendeu seu irmão Jeoacás e o levou para o Egito. Subtítulo: O reinado de Jeoaquim. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o atacou e o prendeu com correntes, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos utensílios do templo para a Babilônia, e os colocou no seu templo na Babilônia. Os demais atos de Jeoaquim e as abominações que praticou e os atos de que o culpavam estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E seu filho Joaquim reinou em seu lugar. Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, com os utensílios preciosos do templo do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Subtítulo: O reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, mas, mesmo assim, continuou inflexível e obstinado para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram o templo do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo que não havia mais remédio. Subtítulo: A queda de Jerusalém. Por isso enviou o rei dos babilônios contra eles, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Ele entregou todos eles nas mãos do rei. Os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes. Levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém,
que fica em Judá. Que suba aquele dentre vós que pertencer a todo o seu povo, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele.